Boa noite a todos. Como o pastor falou, eu sou 12 da pastora Nádia, né? Estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa história. Desde quando começou esse ciclo, né? Eu estava em casa com meu bebê e algo me falava para eu dar meu testemunho nesse ciclo, né? E eu sei que esse testemunho realmente vai edificar a vida de vocês. Amém? E eu vou começar lá atrás, né? Porque é bom a gente explicar uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus, né? Porque muitas coisas que cada um de vocês estão vivendo hoje é fruto de uma vida longe de Deus, né? Longe dos princípios de Deus. Muitas vezes eu, antes de Jesus, me questionava: por que eu estou passando por isso? Por que minha vida está assim? Meu Deus, né? Só que, na verdade, é tudo uma semeadura, né? Uma vida sem princípios, sem Jesus, né? Então, eu vou começar realmente, como pastor, graças ao pastor, o pastor me deu um tempinho a mais, né? Até mesmo antes de eu nascer, né? Quando eu estava nos projetos de Deus, não nos projetos do homem ainda. Meus pais, quando eles casaram, minha mãe escondeu algo do meu pai, né? Durante o noivado, tudo. E no dia do casamento, ela revelou para ele, né, que ela não era mais virgem. Isso há 30 anos, né, 35 anos atrás. Claro que isso é um princípio de Deus, está na Bíblia, né, que Deus nos ensina a nos guardar, né, para o nosso casamento. Mas a minha mãe escondeu isso do meu pai, né? E no dia do casamento, ela revelou isso para o meu pai. E isso gerou uma ferida na alma do meu pai muito grande, né? E aí, meu pai não queria o casamento, aí ele acabou casando, enfim. Minha mãe, ela sofreu em todo o tempo. Meu pai ficou com aquela mágoa, não conseguiu perdoar, né? E a minha mãe, e isso foi um casamento muito destruído, né? Minha mãe teve uma filha, que foi a minha irmã, né? E depois minha mãe engravidou de mim. E essa gravidez meu pai não quis, meu pai rejeitava em todo o tempo essa gravidez que era eu, né? Graças a Deus eu estou aqui hoje. Mas meu pai rejeitou muito a gravidez da minha mãe. E nesse mesmo período que minha mãe estava grávida, minha mãe descobriu que meu pai tinha uma outra família. Essa outra família já tinha um filho, e da qual a mulher que meu pai tinha, que era amante dele, estava grávida. Então, você imagina a carga, né, que a minha mãe recebeu, tudo aquilo. E claro que passa, né? Hoje a gente sabe que passa isso para o bebê. Graças a Deus, meu pai queria que a minha mãe abortasse, mas minha mãe foi em frente com a gravidez, né? Aí, quando eu nasci, eu tive muitos problemas, engoli a água do parto, fui para a UTI, quase morri também, mas, mais uma vez, né, o Senhor me deu livramento, porque o inimigo espiritual já sabia o que Deus tinha lá na frente, né? E tentava realmente impedir que eu estivesse aqui hoje. E aí eu fui uma criança que carregava já esse sentimento de rejeição, né? Então, eu fui uma criança muito difícil na escola, uma criança que queria chamar atenção o tempo todo, brigava na rua, né? Tinha um comportamento diferente, né, na minha infância. Recentemente, eu descobri que, além de muito doente que eu era, depois meu pai, claro, depois que o bebê nasce é diferente, né? Meu pai descobriu semana passada que uma das vezes que eu fui para o hospital, com crises, né, de bronquite, tudo, a enfermeira aplicou o remédio fora da veia. E que aqui, enfermeira aqui, isso é muito sério, né? Eu comecei a inchar, meu pai saiu correndo lá na UTI. Mais uma vez, Deus agiu com livramento na minha vida. Eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, realmente Deus tem um propósito, né? E aí eu fui crescendo, né? Eu não me lembro de ter visto um dia meu pai e minha mãe trocarem carinhos, muito pelo contrário, era muita briga. Briga que meu pai ameaçava a matar minha mãe, aquela discussão, porque ele tinha essa ferida na alma dele, né? Se Jesus tivesse alcançado ele lá atrás, talvez seria diferente, mas não foi isso que aconteceu. E assim foram quase 20 anos de muitas brigas entre os meus pais. Quem aqui passa por isso na família, sabe que isso é muito difícil, né? E aí, quando eu tinha 12 anos, minha mãe decidiu que ia se separar do meu pai, né? Porque hoje a gente sabe que as brigas não tem que levar à separação. Jesus pode transformar
e pode restaurar um casamento. Mas como eles não conheciam Jesus, eles optaram pela separação. Naquela época eu achei a melhor coisa, porque estava num estágio assim, se meu pai estava na cozinha, eu e minha irmã estava na sala. Se meu pai na sala, as 3 saíam e iam para a cozinha. Sabe aquele clima que a gente não consegue olhar para a cara do pai? Eu desejava a morte do meu pai todos os dias. Eu falava, meu Deus, leva meu pai. Mas a minha mãe, eu quero que continue, porque a gente tinha planos de morar juntas, tudo. Como meu pai tratava minha mãe mal, eu tinha aquela figura que meu pai era uma pessoa ruim, né? E assim foram durante muitos anos, tudo. Quando com 12 anos ela decidiu. E aí ela não ia trabalhar nesse dia. Ela falou, um dia antes, ela falou, filhas, eu vou amanhã, eu vou começar a ver apartamento, porque a gente ia vender a casa, metade para cada um, ia comprar um apartamento, né? E aí ela falou, não vou trabalhar amanhã. Eu lembro como se fosse ontem, assim, porque aí chegou uma moça que era amiga dela, querendo um trabalho onde ela trabalhava. Falou, Gracinha, eu preciso da sua ajuda. Tudo. E minha mãe, como ela tinha um coração muito bom, ela falou, não, eu vou te ajudar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar amanhã meio período para levar essa moça para conhecer meu patrão, que ela era costureira, né? Antigamente tinha isso, né? Vamos comigo que eu te apresento para o meu patrão, ele te contrata, né? Hoje é diferente. E aí minha mãe foi. Só que ela não chegou no trabalho nesse dia, né? No caminho do trabalho, ela sofreu um acidente de carro, ela foi atropelada e ela morreu. Não sobreviveu. Foi muito fatal esse acidente, né? Então, naquela idade, eu 12 anos, a minha irmã 17, quando a gente achava que ia ter um refrigério, veio essa notícia muito triste, né? Mas como diz a Bíblia, o homem faz planos, mas a resposta certa, né, vem dos lábios do Senhor. Foi muito triste, foi uma das fases mais difíceis da minha vida, ainda que minha família era destruída, mas viver sem uma mãe e um pai é muito mais difícil, né? Quem perdeu a mãe e o pai sabe do que eu estou falando. E aí, no dia seguinte, eu fui morar com a minha tia, minha irmã foi morar com a minha avó, meu pai continuou sozinho na casa, né? Separou totalmente a família. Eu continuei morando com a minha tia. Minha ideia era ficar lá pelo menos uns meses, voltar, porque estava tudo muito abalado, mas acabei ficando mais tempo com a minha tia. Depois de 4 meses, meu pai já estava com outra mulher, grávida. Aí foi uma coisa em cima da outra, né? Esse tempo todo eu não tinha Jesus, mas existia uma força dentro de mim que fazia eu suportar tudo isso, porque Deus diz, né, que Ele não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, eu tenho certeza que se você está carregando um fardo difícil, não se preocupe, que Deus, Ele carrega um fardo que é leve e suave, amém? E aí, nesse tempo, eu já estava me relacionando um pouco melhor com meu pai, comecei a entender que aquela moça estava lá para ajudar ele, e ela tinha 17 anos, imagina, na minha cabeça eu tinha 12, meu pai com uma mulher de 17, grávida, né? Mais a outra família que ele tinha, nessa época ele não tinha mais a outra família, e... Para você ter uma ideia, quando meu pai tinha outra família, era tão assumido, né, na minha casa, que a gente ia no mercado fazer compra, meu pai andava com 2 carrinhos. Um ele enchia a nossa casa e o outro ele comprava as coisas para outra família. Eu chegava em casa, descarregava minha mãe, eu, as compras e minha irmã, e saía e ia descarregar as outras coisas, né? Totalmente assumido, minha mãe aceitando toda aquela humilhação, né? E até que ela decidiu se separar, e infelizmente Jesus a recolheu, né? E aí eu fui morar com a minha tia, morei lá durante 5 anos, minha tia me ajudou muito, mas nada se compara ao amor de mãe, né? Mas ela me ajudou muito, graças a Deus por isso. E aí, com 17 anos, eu sofri essa mesma casa que eu morava com meus tios. Eu gostava muito da minha tia, do meu tio, eu tinha eles como um pai mesmo, né? Até que quando eu tinha 17 anos, meu tio, ele tomou uma cerveja, ficou mais, né? E aí ele veio falar coisas para mim que totalmente fora, né? Começou a me assediar com palavras, não tentou nada, mas deixou claro que se eu quisesse alguma coisa, eu poderia ter dentro da casa dele. Aí eu fiquei totalmente sem chão, mais uma vez, né? Falei, não, eu não aceito isso na minha vida. Embora eu não conhecesse Jesus, eu falei, eu preciso falar a verdade, né? Chamei as minhas tias, chamei as minhas primas, contei toda a verdade. A família foi totalmente contra mim,
como se eu tivesse aumentado. E aí foi muito difícil, porque eles acabaram achando que eu era uma pessoa ingrata. Como? Eu moro lá há 5 anos, estou me sustentando. E eu, como se eu tivesse inventado tudo aquilo. E Deus sabe que não foi, muito pelo contrário. Graças a Deus eu falei a verdade, porque se eu não tivesse falado, aquilo ia me incomodar, ia ficar pesando, enfim. Então eu agi, contei a verdade. E com isso, toda a minha família, quando eu achei que a minha família, parte de mãe, ia me apoiar, né? Não. Acharam que eu estava mentindo. Até mesmo pelo meu comportamento, eu sempre gostei muito de sair, sempre pela vida, eu fui uma pessoa muito determinada, muito batalhadora, então as pessoas achavam que eu estava mentindo. Era mais uma forma de eu querer minha independência, e na verdade não era, né? Mas aí eu saí de lá da casa desses meus tios, e aí eu fui morar sozinha, uma prima minha que tinha se separado. Então, com 17 anos, eu já morava sozinha, já pagava aluguel, já tinha uma vida, né? Nessa época, eu não pensei nem vou morar com meu pai, porque meu pai já estava com essa mulher, com mais 2 filhos. E eu não tinha condições psicológicas de voltar a morar com meu pai, até mesmo porque eu ainda não tinha perdoado ele, né? Então, aí eu continuei, eu fui morar sozinha, e, em contrapartida, Deus, embora ainda sem Jesus, mas Deus ele me abençoou muito nos meus trabalhos. Até por essa garra de eu querer conquistar, de eu querer avançar. Então, com 17 anos, eu tinha, na época, né, R$ 300, imagina. Hoje a gente sabe que é pouco, mas naquela época era um salário. Imagina, eu estou com 13 anos atrás, né? Era tudo muito contadinho. E aí eu comecei a mandar currículo, Deus foi me prosperando. Depois de menos de um ano, eu já estava no trabalho ganhando o dobro. Esse trabalho me pagava a faculdade, né? E assim eu fui conquistando. Deus foi abrindo as portas dos meus trabalhos. E aí, com 20 anos, eu estava já no 2º ano de faculdade, fazendo inglês, né? Me virando sozinha. Em contrapartida, todo esse lado afetivo foi criando um buraco, né? Uma carência que era o tamanho de Jesus, né? Quem aqui tá sentindo uma carência por todo o fato emocional e falta de atenção dos seus pais? Pode saber que esse vazio é do tamanho de Jesus, né? E aí o vazio foi crescendo, eu fui para a faculdade. Lá na faculdade, a gente sabe que na faculdade a gente tem um lado bom de estudar, mas tem influência de bares, né? De fumar. Então lá comecei a fumar. E aí depois comecei a usar maconha, e eu usei alguns tipos de drogas, mas eu era aquela pessoa assim, não. De segunda a sexta eu trabalho, né? Sou aquela workaholic, né? Aí de sexta, sábado e domingo eu tenho que extravasar, né? Então aí eu ia para a balada e eu falava que eu era uma usuária social, só de final de semana, né? Porque como eu trabalhava, eu tinha medo disso influenciar no meu trabalho, né? E aí fui usando. Deus não permitiu que eu fosse para algo pior, como cocaína, crack, que eu tinha um pouco de medo, mas experimentei vários tipos de droga. E a gente sabe, né, que a droga ela é um caminho que só Jesus realmente para encher, né? A gente vai experimentar hoje algo, aí na hora dá algo legal, aí no dia seguinte vem aquele sentimento de morte, né? Mas eu fui usando durante, acho que uns 7, 8 anos, assim, desde a faculdade, né, até conhecer Jesus, que foi assim que eu me converti. E outra coisa também que era uma característica nesse meio tempo, era que eu buscava também suprir essa carência afetiva, né, nos meus relacionamentos. Então, eu tive muitos relacionamentos, e a característica deles ou era alguém mais complicado que eu, né, ou alguém com os mesmos problemas que eu, que usava droga, que bebia, alguns era casado, outros depressivos, né? Até mesmo me envolver até com traficante, né? Embora vocês olhem para essa carinha e falem, mas você com essa carinha, mas sem Jesus a gente não mede as consequências, né? Não que eu soubesse que ele era, mas eu conheci ele através de uma amiga. Depois que eu soube, né, que ele era, e eu estava já envolvida. Sabe aquela história de mocinha e bandido? Que você fala, não, então tá, a gente vai ficar junto, vamos para o interior. Eu comecei a fazer planos, né, até que um dia ele estava se separando da esposa para ficar comigo. Foi aquela coisa loucamente, né? Aquela paixão louca que você fala, não, é esse daqui que eu quero.
E aí, mais um livramento de Deus, porque ele tinha vários apartamentos, né, na época. E aí, ele estava se separando da esposa, a gente ia ficar junto, tudo. Então, eu estava em um dos apartamentos dele. Ele me pegava do trabalho e ia para a casa dele. Até que um dia eu falei, não, eu não quero ir para lá. Falei, hoje eu não vou. Era uma sexta-feira. Ele me ligou no sábado de manhã, falando, olha, graças a Deus que você não veio. A minha ex-mulher estava aqui dentro te esperando. E ela ia fazer algo muito ruim. E o meu Deus, né? Aí aquilo veio, foi como fizesse com que eu acordasse, né? Onde eu estava me enfiando, né? Onde já se viu. Totalmente carência, né? Carência. Quando a gente não tem Jesus, a gente se humilha para ter um abraço, para ter alguém, né? Totalmente fora daquilo que Deus tem para nós. Então foram muitos, né? Muitos relacionamentos ilícitos, problemáticos. E a parte espiritual, eu até recebia convites, né? Vamos na minha igreja, vamos, mas eu ia aqui e ali, mas estava tão fora que eu não conseguia me encaixar, né? E busquei, fui também parar em centro espírita, porque quando a gente não tem Jesus, a gente tem esse vazio, né? E a gente busca, né, em relacionamentos, até nas amizades, né? Eu era uma pessoa também que eu sufocava até os meus amigos, eu queria todo mundo do meu lado. Então, eu conheci o centro espírita, aí não gostei, aí fiz até um curso de integração cósmica, nova era, né? Para me integrar melhor com o universo, fazer de tudo. Se você falasse, vamos num lugar que está um negócio legal, eu ia. Até que, através de uma amiga, ela falou assim, tem um lugar que eu vou bem legal, tal, não sei o quê. Eu falei, vou lá. Que ela sabe tudo o que vai acontecer com você. Como eu queria conhecer alguém bacana, né? Porque eu só conhecia gente complicada, como eu falei, né? Eu falei, eu vou lá. E aí eu fui num centro de Umbanda, fiquei durante 1 ano lá. Foi o pior ano da minha vida. Cheguei de um jeito, saí 15 vezes pior, né? Em todos os aspectos, emocional, físico, inclusive financeiro, né? Porque as pessoas de lá conquistaram a minha confiança e eu fui ludibriada e comecei a emprestar cheque. E, consequência, eu tive um prejuízo de mais de 13 mil reais, né? E aí, minha vida financeira, que era sempre organizada, também ficou uma bola de neve. Então, eu estava assim, com todas as áreas totalmente destruída, né? A familiar, não tinha referência de família. E depois do que aconteceu comigo, eu não queria mais ficar perto de ninguém. Né? Afetivo, relacionamentos também, totalmente, era um pior que o outro, né? Um abismo puxa o outro. A palavra de Deus fala que um abismo puxa o outro, né? E financeiro, esse jeito. E consequentemente, profissional também. Porque minha fuga era o trabalho, de segunda a sexta. Então, eu entrava às 7, saía às 9, 10 da noite, trabalhava muito. E a minha fuga era o trabalho. E aí eu trabalhava, e meu chefe... Eu fazia muita coisa errada lá, eu mentia muito, né? Porque no trabalho também, a gente sem Jesus, a gente mente. Nunca roubei, graças a Deus, mas... mentia, era grossa, era nervosa, a ponto de quebrar até um fax. Tão nervosa que eu era, né? Até a minha voz, hoje eu falo que minha voz é outra, que era uma voz ardida, nervosa. Eu era uma pessoa muito soberba, até porque tudo que a vida fez que eu passasse, Deus criou uma característica de uma mulher determinada, mas começasse a ser uma pessoa soberba, uma pessoa grossa, né? Então, o profissional também estava muito ruim. Aí eu comecei a pedir para o Senhor. Eu não estava mais aguentando, era muita opressão, né? Todas essas áreas completamente destruídas, não tinha nenhuma visão. E aí eu comecei a pedir para Deus uma saída. Eu falei, Senhor, se o Senhor não mudar a minha história, eu prefiro morrer. Eu falei para ele, para o Senhor, né? Porque a gente, às vezes, tanta coisa ruim que acontece, mas uma coisa eu aprendi aqui na igreja, que às vezes o nosso inimigo espiritual ele trabalha a favor de Deus. Porque a gente fica sem argumento nenhum, né? E a gente acaba procurando Deus, falando, não, Senhor, é só o Senhor realmente para me tirar dessa situação, né? E aí, através do meu trabalho, uma pessoa falava de Jesus para mim, mas eu falava, imagina, tanta coisa ruim, tanta coisa... Eu achava que era impossível para Deus transformar aquela situação, né? Até que chegou um dia que eu estava com uma pessoa, namorando um rapaz,
E ele era usuário de cocaína, né? Eu não usava cocaína, mas eu tomava êxtase, a gente ia para balada, tudo. E aí, numa dessas baladas, foi em setembro de 2007, a gente tomou bala, a gente foi, até que era balada de nem Psy, né, que fala, nem lembro direito, graças a Deus. E aí eu tomei aquela pílula que eles falam que é pílula da felicidade, mas é pílula da depressão e da morte, na verdade, né? E aquilo demorou muito para fazer efeito, né? E na balada eu praticamente eu vi a morte ali. Demorou para fazer efeito. E aí eu fiquei muito mal, até que quando começou a fazer efeito, foi melhorando tudo. E no dia seguinte, eu acordei com uma vontade de matar ele e me matar muito grande. Foi algo assim que eu... Sabe quando você quase faz uma desgraça, mas por isso que a gente vê hoje na televisão, pai matando o filho, tudo realmente é uma coisa que pode acontecer. Se você não tiver Jesus debaixo de um espírito de ira, de morte, com drogas na cabeça, isso realmente pode acontecer. Por isso que a gente tem que falar do amor de Jesus o quanto antes para o mundo, para as pessoas serem salvas, né? E aí, naquele dia, eu quase fiz uma bobeira, aí eu pensei bem, e aí eu comecei a ficar com nojo de toda aquela situação, e aí refleti. Falei, Senhor, se eu continuar assim, como que eu vou estar daqui 5 anos? Aí eu fiz de repente, assim, veio um filme na minha mente, né? Eu não quero isso para a minha vida. E aí eu falei, já sei, eu preciso de Jesus, né? Jesus que é o caminho, né? A verdade, a vida. Eu falei, eu preciso de Jesus desesperadamente. E aí terminei esse namoro e comecei a mergulhar nas coisas de Deus. Só que não foi nessa igreja no comecinho, foi num outro ministério, só que ele era muito longe. E eu pedi a Deus para me levar para um lugar que eu pudesse mergulhar, né? Na presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, que uns semeiam, outros regam, outros colhem. Então, aquela semeadura foi... A amiga semeou, né? E hoje aqui que eu estou colhendo nesse lugar muito abençoado, que aqui é o Shaddai. Né? Eu levei, isso foi em 2007, e faz exatamente quase 5 anos. Né? Você viu como Deus mudou completamente esses 5 anos. E aí eu comecei a conhecer Jesus, aí fui caminhando, até que eu conheci uma pessoa através do meu trabalho, isso logo no comecinho, me fez o convite, né? E mesmo eu começando, eu estava ainda muito mal, porque quando a gente começa a caminhar com Jesus, Jesus ele remove toda a estrutura velha e começa a fazer uma estrutura nova, né? E começa também um contra-ataque espiritual para que você desista, né? Você começa aí, você fala, nossa, parece que deu uma piorada, mas na verdade não. Deus está removendo a estrutura velha, porque Ele quer uma estrutura nova, alicerçada nele, não algo que a gente construiu no passado, amém? E aí eu recebi o convite dessa pessoa, chama Cláudia, né? E quando eu estava justamente pensando em desistir de tudo, ela me ligou. Ela falou, estava orando, né? Sentindo no meu coração de te chamar. E aí eu vi a mão de Deus, porque um dia antes eu tinha feito uma oração, Senhor, olha, não dá mais. Eu estou a ponto de ir embora. E aí eu comecei a vir para a igreja, né? Agora eu vou falar da parte boa, né? Até aqui eu falei de um histórico sem Jesus e de uma vida sem Jesus, sem princípios, e a consequência do pecado, né? Lá atrás. E aí eu conheci Jesus e eu fui experimentando da maravilhosa graça que é abrir mão de tudo, do mundo, dos amigos, namorado, de tudo. Porque eu não tinha argumento, né? E se você tem algum argumento hoje, mas eu ainda gosto da balada, eu gosto do meu amigo, eu não usei droga como você, mas eu gosto de beber uma cerveja, gosto de estar, tudo bem. Mas eu te falo, tudo isso é bobeira. Tudo isso não tem nada mais poderoso do que viver a presença de Deus. Ou, se você estiver pensando, mas eu não passei por isso, glória a Deus, porque Deus está te chamando antes de você se envolver com coisa que não agrada a Deus, amém? E aí eu lembro que a minha líder é a pastora Nádia, eu fui almoçar com ela, e aí ela falou assim para mim, eu contei toda a minha história, ela falou, olha, Deus vai transformar a sua vida, mas para isso você precisa me obedecer a Deus e mergulhar. Eu falei, onde que é? Onde eu assino? Sabe, aonde que é? Onde eu assino? O que eu preciso fazer? Ela falou, primeiro, você precisa participar de tudo. Vai para a consolidação, vai para o culto, vai para a célula, vai para o encontro com Deus. Tá, isso eu já vou fazer. Tá. E seguir uma vida
de aliança com Deus, né? Porque a nossa aliança, primeiramente, é com Deus. Eu falei, amém, aonde que é, né? E aí eu comecei a caminhar e Deus rapidamente foi restaurando, primeiramente, o meu caráter, de dentro para fora, porque foram muitos anos de feridas, né? Foram 27 anos sem Jesus, uma vida cheia de mágoas, tristeza, rejeição, carência, humilhação, né? Prostituição. E aí Deus começou a fazer uma limpeza, eu fui abrindo mão de tudo, perdoei o meu tio, perdoei meu pai, né? E hoje, graças a Deus, minha vida com o relacionamento com meu pai é completamente outro. Até mesmo porque, se a gente não consegue, mesmo com todas as dificuldades, perdoar o nosso pai, reconhecer que Deus usou a vida dele para que você viesse, a gente também não conhece e conhecer o pai, né? Então, eu tive que aprender a amar meu pai, a perdoar. Foi um processo difícil, mas Jesus nos supre, né? E perdoei também o meu tio. Não só perdoei, mas como fui na casa dele e falei, olha, eu quero te perdoar. Assim, eu falei assim, quero resolver essa situação com você. Eu te perdoo em nome de Jesus. Também peço perdão para minha família. Me humilhei diante da minha tia, pedi perdão também, né? Por tudo, me acertei com eles. No meu trabalho, o Senhor, em menos de 8 meses, esse trabalho que eu trabalhava demais, era humilhada, brigava, enfim, Deus já começou a tratar o meu caráter, que eu tinha que ter uma postura de uma mulher de Deus. Aí Deus me abriu uma porta num grupo super grande, que é o da Copersul, Carcosan, é uma das maiores produtoras de etanol e açúcar, e na época ainda tinha as dívidas no meu nome, né? Então foi outro milagre de Deus, porque se você for vender uma revistinha Avon, né, que é algo que todo mundo pode fazer, se você não tiver o nome limpo, você não consegue vender, né? Eu entrei com mais de 20 mil reais de dívida na época, e para ser secretária do presidente, cuidar de aplicações de mais de milhões, realmente a mão de Deus, né? Porque era a confiança de Deus na minha vida. E através desse trabalho, eu fui muito abençoada, Deus me prosperou muito, né? Glória a Deus por isso. Na área espiritual, cada dia mais eu fui me entregando para o Senhor, Deus foi operando. Eu participei do encontro, eu cheguei em dezembro. Depois de 3 meses, eu já fui para o encontro, em fevereiro, que foi algo que mudou minha vida para sempre. Lá eu fui entender tudo isso, né? Por que de tanta coisa que aconteceu na minha vida. E fui completamente liberta, curada, restaurada pelo amor de Deus. Quem me conhece antes, aqui acho que poucos me conhecem antes, mas a minha fisionomia, né, outra, desde o momento que eu cheguei do encontro, assim, foi algo sobrenatural. E ali, depois do encontro, eu segurei nas mãos de Jesus e falei, Senhor, agora é contigo, né? E fui firme, não renunciei. As coisas, fui firme com Deus, não resisti. Teve momentos difíceis, teve, como todos nós temos, porque eu sabia que Deus ia transformar, mas dependia mais de mim do que dele mesmo. É igual uma frase que eu li hoje no Facebook, eu achei super interessante. Deus não decide por você, Deus age conforme a sua decisão. Eu decidi servir a Deus. Ainda que ele não fizesse o que eu sonhava, mas eu queria seguir só pelo fato de ele ter me libertado, ter preenchido aquele vazio que eu sentia. Eu já estava feliz, e pela salvação, é claro. Mas como Deus é um Deus de infinita misericórdia, graça, né? Deus começou a restaurar o meu sonho de família. Até então, eu comecei a sonhar com a minha família, né? Porque eu perdi a referência de família, mas com Jesus a gente começa a ver o novo de Deus. E aí, em menos de 1 ano, eu já estava com o meu nome limpo, já tinha pagado todas as minhas dívidas. E Deus operou milagres também, né? Dívida de cartão de crédito de quase 5 mil, eu paguei 300 em 3 vezes. Né? Dívida de 1.000, eu pagava 200. Sabe assim, quando eu falava, Senhor, agora esse mês eu quero quitar tal conta, eu tenho 300 reais. E aí eu orava antes com a minha pastora, tudo, e ligava para o número lá, porque era muita coisa, devia tudo. Até meu imposto de renda, CPF eu não tinha mais, tudo, tinha perdido tudo.
né? E aí eu ligava, olha, estamos com uma promoção essa semana de R$ 1.000, você vai pagar 200. Eu falava, gente, isso aqui é de Deus, já que estava, né? Porque Deus via o interesse do nosso coração. Porque você pode chegar na presença de Deus com a forma que for, mas isso não significa que você vai continuar como você está, né? Então, em menos de um ano, eu já regularizei meu nome, glória a Deus, foi uma vitória. E aí, depois de 1 ano e meio, Deus começou a colocar o desejo no meu coração de família, né? Eu nem pensava nisso, eu estava tão focada em Jesus. Sabe quando você abraça Jesus e fala, não, Jesus, eu quero saber do Senhor, né? E até pelo meu histórico de prostituição no mundo, se eu via alguém bonita, ou se eu via alguma possibilidade daquela pessoa, eu lembro que eu falava assim, não, Senhor, todo pensamento prostituto, repreende em nome de Jesus, porque eu tinha tanto medo de perder aquela coisa, né, de Jesus no meu coração. Então, eu fechava as portas do pecado até, né? Mas aí Deus começou a me ministrar sobre a minha família. E aí eu conheci aqui na igreja um homem de Deus. Claro que foi tudo debaixo de muita oração, porque como no mundo eu só tive escolhas muito erradas, então eu falava, Senhor, eu não sei escolher, né? Eu não quero me enganar. Então eu fazia muito teste para Deus, né? Deus falou que era uma pessoa, que é o Rodrigo, daqui a pouco vocês vão conhecer. E eu falava, Deus, se for, vai acontecer tal coisa no meu pensamento. E aí acontecia, né? Foram vários sinais de Deus, eu orando com a minha pastora, até que Deus confirmou. E nesse mesmo tempo, isso foi em janeiro, dezembro para janeiro de 2009, para você ver. Eu cheguei em 2008 aqui na igreja, depois de 1 ano e pouquinho, Deus já estava me dando uma família, né? Porque quando a gente se submete a Deus, Deus realiza muito rápido os desejos do nosso coração, né? E aí Deus foi confirmando. E aí, nesse mesmo tempo que Deus falou comigo, Deus começou a falar com ele sobre uma esposa, que Deus queria restaurar os sonhos dele. Ele se chama Rodrigo, ele também chegou aqui na igreja com um relacionamento de 7 anos, que era noivo, também com feridas. Aí ele terminou esse relacionamento, porque não era vontade de Deus. Então ele ficou 1 ano também buscando de Deus. Deus começou a falar com ele que Deus tinha algo novo para ele. Mas foi assim, acho que Deus começou a falar comigo hoje, de manhã, e à tarde começou a falar com ele. A gente não se conhecia direito, né? E aí ele também começou a orar com o pastor Roberto, e Deus foi confirmando. Aí a gente entrou em compromisso em março. Aí durante 6 meses a gente se preparou, arrumou as coisas para casar, e Deus também abriu todas as portas. Foi algo sobrenatural, né? Então Deus restaurou meu sonho de família, né? Me deu um esposo assim completamente lindo, amoroso, tudo aquilo que no mundo, né, eu vivi de humilhação, de desprezo, de brigas, de ciúmes. Hoje, completamente o oposto, né? Porque com Jesus, uma aliança, ela só é sustentada se Deus estiver no meio, né? Então, hoje a nossa aliança é tríplice, a gente casou com santidade. Para você ter uma ideia, nosso primeiro beijo foi no altar, né? Então, para um histórico de prostituição do mundo, a gente é tão restaurado ao ponto de santificar para Deus e ter, né, esse privilégio, né? A gente é grato a Deus porque Deus nos suportou, nos santificou nesse tempo, né? A gente tem vivido grandes coisas juntos. E no ano passado, quando a gente casou, quando estava fazendo os meus exames para casar, para nupciais, eu tive um diagnóstico que eu não ia poder ter filhos, né? Eu já anulei em nome de Jesus, que eu falei, não, o Senhor não faz ninguém, né, infrutífero, né? Ninguém é estéril no reino de Deus. Então a minha médica falou, eu já falei, não, estou lá em nome de Jesus. E aí depois de 6 meses, Deus começou a colocar o desejo no meu coração de ter um filho. E eu e meu esposo, a gente é muito espiritual, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta antes para Deus, confirma, né? E Deus confirmou que Ele queria nos dar um filho, usou pastores, usou profetas para confirmar. E aí eu falei, amém, Senhor, então se é da Tua vontade, né? Parei de tomar remédio. Em menos de 1 mês eu engravidei, né? Tive uma gestação perfeita, maravilhosa. Porque com Jesus é tudo lindo, realmente, né? Tem as dificuldades, tem, né?
mas ele nos suporta, né? Ele faz as coisas. E aí, em fevereiro, né, meu bebê nasceu, né? Hoje ele fez 4 meses, dia 15. Então, Deus restaurou, né, toda a minha vida, minha família, os meus sonhos. Tem muita coisa que Ele vai fazer ainda, tem, né? Mas eu sou grata. Até o que Ele fez aqui hoje. E aí, esse desejo, tudo isso que Ele fez na minha vida, eu não pude guardar só para mim, né? Então, Deus gerou em mim um caráter de líder, né? Porque Deus fez tudo isso na minha vida, tem um objetivo, né? Não é porque Ele me ama. É claro que Ele me ama, mas não é só por isso, né? É porque Ele tem um desejo para que, através de mim, vidas fossem restauradas, né? Então, criou no meu coração um desejo de ter uma célula, de ser líder, de amar as vidas, porque a gente chega aqui, a gente tem muita coisa na nossa vida, a gente acha que a gente não vai conseguir, né, amar vidas, cuidar de vidas, mas Deus trabalha, né, simultaneamente. Enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Então, eu tenho uma cela, né, inclusive, muitos estão aqui ouvindo testemunho. Amo vocês, viu? E é isso, gente. É muito bom servir a Deus, vale a pena. A visão? Tem. O seu trabalho? Tem. Exige, mas tem muita recompensa, né? Porque Deus é um Deus de aliança, de princípio. E da forma como você está aqui hoje, eu escrevia nesses papeizinhos, eu falava, Deus, me restaura, isso aqui. E eu chorava. Eu via os testemunhos, eu falava, gente, quanto tempo será que vai demorar para acontecer tudo isso, né? Pensava. E quando eu vi, né, depois daquele dia, como eu imaginei, daqui 5 anos, refletindo sobre o meu testemunho, falei, meu Deus, olha o que o Senhor fez nesses 5 anos. Amém? Eu queria chamar aqui meu esposo e o meu filho lindo, só para vocês verem, né? A graça de Deus. Ele é o Davi Gustavo, um bebê lindo, abençoado por Deus. Esse aqui é o meu amor, meu marido. Quero dizer que eu amo muito ele, é um presente de Deus na minha vida. E obrigada por me escutar. Amém? Parabéns, parabéns.